Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, no caso, né, eu resolvi de última hora, né, porque não é muito fácil de conseguir encontrar essas três coisas vendendo na mesma época, apesar de eles, na verdade, tecnicamente venderem na mesma época, tá? Depois eu vou explicar o contexto para vocês. Mas hoje a gente vai experimentar os três tipos de frango ardido das três principais redes de conveniência aqui da minha região, que é o Family, o Lawson e o Seven. E ao mesmo tempo vamos também experimentar os três tipos de arroz branco, né, o normal deles, só temperado no sal, tá ok? Aí a gente vai tentar ver ali qual que é o melhor dos arroz dentre esses três dentro dessas três lojas de conveniência, beleza? Mas antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar nossos conteúdos, né? Tendo dito isso, então, vamos ali experimentar e ver qual que seria o melhor aqui, na minha opinião, logicamente, tá ok? E aí, como eu falei para vocês, ia dar só um pequeno contexto, né? O frango ardido do Lawson, ele vende o ano inteiro. E, inclusive, até hoje sempre foi o que eu mais gostei, tá ok? Até onde eu sei, o Family Mart, ele nunca teve um frango ardido dentro do que eu reparei até hoje, sabe? Eles tinham lá apimentado e tal, mas é diferente, não é o mesmo estilo, né? Então eu já comi, tipo, era totalmente diferente, não tinha graça, né? E o Seven, e na verdade ele foi o primeiro que lançou um frango ardido, na minha lembrança, tá ok? E eu tinha gostado muito quando eles lançaram no início, mas depois eles ficaram um tempo sem lançar e tal. E tecnicamente, coisa ardida entra no verão japonês. Só que cada um lança as coisas num determinado momento. Tem uns que lança logo começa o verão, outros lança lá pro meio, tá? E então é por isso que eu falei pra vocês que é meio difícil de conseguir os três juntos, porque muitas vezes você não encontra. E aí tem muita loja que nem coloca muito, porque às vezes não vende bem. Então é meio complicado de você falar assim, eu vou passar nesses três na loja de conveniência e vou comprar os três e vou experimentar. É meio complicado. Hoje, como eu consegui, resolvi fazer esse vídeo pra vocês, né? Inclusive, esses do onigiri também, né? Os bolinhos de arroz, também é ruim de encontrar. Porque normalmente aqueles que são mais comuns, como por exemplo aquele que ele vem com o nori, né? Com aquela casquinha ali de algas, né? E também aquele que vem com maionese dentro e tal, né? E tsuna, que é atum, né? Esses com gosto dentro, você encontra com mais facilidade. Principalmente esse de atum, né? Que é bem comunzão. E talvez esse, se não me engano, eu acho que ele é um dos preferidos pelas pessoas. Por isso ele vende bem e ele costuma ter lá. Agora, esse mais normalzão, ele nem sempre tem. Talvez por não vender bem, eu não sei exatamente o motivo, né? Mas ele vira e mexe, você não encontra. Você encontra numa loja, não encontra na outra. Então hoje eu consegui encontrar tudo, por isso eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, entendeu? Então acompanha aí e depois, se vocês também experimentarem, não esqueçam de colocar aí nos comentários o que vocês acharam, né? Qual que é a preferência de vocês relacionado a esses frangos. Então vamos experimentar. Ó, esse aqui é o que eu tô pegando daqui agora. E o que eu tô pegando é esse aqui, ó, Elite Pet. E esse aqui é o do Family, que é bom experimentar. Então simbora aqui experimentar, ó. Três onigiris diferentes. Do Seven, do Family e do Lawson, Tudo né? do mesmo tipo. Todos eles são normal, o que é básico, né? É só de sal. E aqui a gente tem os três franguinhos ardidos, né? Desses três lugares. Já eu explico pra vocês melhor. Então vamos começar as calorias. Esse onigiri aqui, ele tem quantas calorias? 207 calorias. Esse outro onigiri aqui, ele tem 173 calorias. E esse outro onigiri aqui, ele tem 186 calorias. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas por que ele tem menos calorias? É por causa do tamanho, gente. Esse aqui parece ter mais arroz, né? E aí eu vou comer esse frango aqui, que tá com... ele tem 255 calorias, se não me engano. Aí a gente tem os outros frangos, né? E depois eu vou ver, mas eu vou chutar como todo mundo com 250 calorias. Deve ser mais ou menos essa faixa, mas depois eu verifico direito na internet para poder colocar no meu aplicativo de dieta. Então vamos começar. Primeiramente eu vou começar experimentando os onigiris, tá? O arroz, tá? Vamos ver o gosto de cada um. Arroz puro. Esse é o do Lawson. Não tem muito o que falar por enquanto, né? É gostoso, eu gosto desse arroz branco do Lawson.
Agora vamos ver o do Seven. Eu acho que eu nunca peguei pra comer dos outros lugares, assim, branco. Até aqui, apesar de ser uma diferença pequena, eu ainda prefiro o do Lawson, tá? Agora vamos ver o do Family. O do Family eu tenho certeza absoluta que eu nunca comi. Bom, o que eu posso falar inicialmente sobre os arroz é... Não sei se isso é bom ou ruim, mas os três pra mim é a mesma coisa. A diferença é muito pequena de sabor. Todos eles estão com uma faixa bem leve de sal, o que pra mim tá bom, né? Não atrapalha muito. Todos eles estão gostosos, né? Não tô vendo uma diferença assim gritante, onde você fala assim, ah não, esse aqui é muito melhor que o outro, tal. E por que eu falei que isso pode ser ruim? É ruim porque não tem aquela ideia da comparação, né? E é bom por quê? Porque significa que se você for em qualquer uma dessas lojas de conveniência e comprar esse arroz branco, de qualquer uma delas, você vai poder comer bem sem sentir muita diferença de sabor, tá ok? Então agora, vamos experimentar os franguinhos. Vamos começar aqui então com o do Lawson, né? Eu já tô acostumado com o Lawson, sempre como ele, eu gosto dele. Realmente é um sabor que eu gosto. Ele tem um nível razoável de ardido, ele é bem ardidinho, né? Mas ele tem um tempero dele mesmo, né? Não é só ardido, né? E eu gosto porque também a casquinha dele é pequena, não é muito grossa, né? Tipo, ele tem bastante carne dentro. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Deixa eu tomar uma coca, que é pra um sabor não influenciar o outro. Dizem que coca ajuda a tirar o ardido, tá? Minha mulher que me falou isso uma vez. Agora vamos esperar aqui experimentar o do Family, tá? O do Family é o mais assim que eu não conheço, porque aonde eu lembro eles nunca lançaram frango ardido até hoje. Eles lançaram um outro tipo que chama rabaneiro, né? Que é do chicken crisp deles, né? É um outro tipo. Dentro é carne de peito, então tipo assim, é totalmente diferente. E a casca é bem grossa, né? Mas é bem ardidinho. Teve uma época que eu gostei muito dele, mas é diferente, então não tem como comparar. Finalmente ele lançou um que seria comparável com os outros, né? Vamos experimentar então. Pelo menos olhando ele assim, parece muito parecido com o do Lawson. Entendi. Ó, ele não é ruim. Espera um pouquinho, gente. O nível de ardido dele é menor do que o do Lawson. Ele tem muita capa. Tipo, a carne dentro é meio fininha, sabe? Ele tem um capão grosso, né? E isso me irrita. Porque eu acho que parece que você tá sendo enganado, entendeu? E o tempero dele, ele tem um tempero peculiar dele, mas eu acho que puxou muito pro gosto normal de frango japonês. Então pra mim ficou um pouco assim, não é muito legal, muito engraçado não. E esse daqui, então agora vamos no do Seven, né? O do Seven, eles mudaram o jeitão. Antigamente eles faziam de outro jeito e agora eles fizeram uma capinha parecida, ó. Tanto é que você pode ver que é bem parecido, gente. Todos eles estão muito parecidos, né? Vamos ver então como é que é o do Seven. Deixa eu ver. Fininho. Pequeno. Tá, ok, entendi. Ó, o que eu posso falar assim? Ele tem uma capa mais gostosa do que a capa do Family. Ele tem um ardido muito menor. De todos ele é o menos ardido.
Ele tem mais carne que o do Family, mas menos carne que o do Lawson, né? Assim, quando eu falo na parte de dentro, na capinha. E no natural dele, ele é pequeno. Ele é bem quadradinho, pequenininho, sabe? Mas ele tem um tempero muito diferente. É difícil de falar do que ele tem. É um tempero diferente. Ele tem vários sabores ali que eu não acho que combine com a ideia de frango ardido, sabe? Não é ruim, não é bom. Então, assim, de maneira simples, tá falando aqui, eu particularmente colocaria ali em primeiro lugar o Lawson, em segundo lugar, apesar da enganação da capinha, o Family, e em terceiro lugar o Seven. Isso é a minha opinião. Gostaria de saber de vocês também. Você tem interesse em dar uma mordidinha em cada um? E dar uma falada? Eu acho que seria uma boa ideia. Aí você já ia saber. Seven. Ele tem um tempero, né? Salgado. Ele tem um tempero com sabor que vai meio que... Tira ele meio que fora da ideia de frango ardido, né? Ele é um pouquinho ardido, mas ele é um tempero de outras coisas, né? Que não parece frango ardido, né? Tá mais ardido. Ele é mais ardido que o do Seven. Mas não sei se você repara, esse aí tem uma cascona bem grossa, né? É. Comparado com o do Seven, por exemplo, ele tem uma casca bem mais chata, né? Bem no final também forte. A mulher não é tão chegada em coisa ardida, tá? Só pra vocês entenderem. Pode kimchi. É, kimchi, que é o coreano, ela gosta. Quer a coca? Esse aqui é mais gostoso. Né? Você não concorda? Então, se fosse pra colocar uma ordem aqui nesses aqui, qual seria pra você a ordem? A mesma. A mesma? Então você concorda. Bom, a gente tem uma concordância aqui. Entre eu e minha mulher, pelo menos assim. O mesmo O do Seven tá mais suave. O do Seven é bem pouquinho, né? Tipo... Uma pessoa que não é muito chegada em ardido, talvez vai comer de boa do Seven. Tá? Você tem interesse nos onigiri? Eu não vi diferença nenhuma neles. Se tiver interesse... Não. Quase caiu. Não, né? Então, acho que o que eu tenho pra falar pra vocês de maneira geral, gente, é isso, né? Deixa eu terminar de comer aqui e aí depois eu faço o fechamento do vídeo. Até depois. E é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo, né? Já escureceu completamente. Eu tinha esquecido de fazer o fechamento do vídeo no final das contas, né? De maneira geral, acho que não tem mais nada pra falar. Eu já disse pra vocês qual foi o meu ranking. A minha esposa concordou comigo, que é meio raro, tá? Geralmente a gente costuma ter gostos diferentes, né? E dessa vez ela concordou comigo na questão da ordem, né? De maneira geral é isso. A gente se vê então aí... Não, tô indo muito rápido. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de novos conteúdos. De maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.